Boa noite. Estamos aqui com mais um Pod Croba, recebendo aqui a professora Ieda Cruzoé, da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. E comigo, o presidente do Conselho de Odontologia, Marcel Arriaga, que também sou professor da UFBA. Professor Ieda, que prazer tê-la aqui no nosso Pod Croba. Prazer é todo meu, Marcel. É uma honra estar aqui numa entidade que tanto nos representa e com um grande colega, né, de lá da Faculdade de Odontologia da UFBA. Bom, o pessoal está entrando aqui na nossa live. Nós vamos discutir hoje o ensino, o EAD no ensino de odontologia e a fiscalização dos cursos de graduação, né? A gente vai ter um bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. A professora Ieda vai falar um pouco da sua experiência também com o EAD, né? Sobretudo aí que começou mais fortemente na pandemia, né, professora? E a gente vai discutir os aspectos políticos, quais os caminhos desse ensino à distância e o que está acontecendo em nível nacional e por que esse momento é um momento muito grave, um momento muito importante para as nossas tomadas de decisão em relação ao EAD. Então, professora, vamos começar aqui pela sua experiência. O que a senhora pensa do EAD? Como foi sua experiência do EAD na pandemia e está sendo agora? Marcel, assim, primeiro me permita, eu queria realmente dizer a você a honra de estar falando desse tema, né? A odontologia tem crescido muito, ela tem recebido um valor que ela sempre mereceu. Isso, obviamente, graças à atuação dos nossos conselhos, e aqui eu não venho aqui elogiar o meu colega, mas o CROBA tem um importante papel nisso. Então, a odontologia, ela é uma especialidade extremamente respeitada e, ultimamente, ela tem sido mais ainda. A gente tem visto isso, o respeito que os pacientes e que os próprios profissionais e colegas nos trazem. Então, o ensino, ele tem um papel fundamental. O professor Marcel, professor de ética, inclusive, da nossa instituição, né? Então, a gente tem um papel fundamental do ensino nessa valorização que hoje a odontologia tem no mercado. Então, um profissional bem formado, um profissional que tem uma base sustentada de conceitos, de postura frente a um paciente, ele é um profissional que vai valorizar a classe. É assim que eu penso. O EAD, ela é uma opção, o ensino à distância, ela é uma opção pedagógica, metodológica até, mas não é para tudo. E ela não é para a odontologia. Na minha opinião, de quem vivenciou um pouco do EAD durante a pandemia. Durante a pandemia, nós precisávamos estar juntos. Precisávamos estar juntos no mundo online, que fosse. O ideal era estarmos presencialmente. Não estávamos, lutamos, e aqui vale ressaltar novamente a participação dos colegas da UFBA, né? Fizemos um esforço e voltamos EAD. Voltamos com um ensino à distância, uma abordagem da odontologia à distância. Eu não sei se eu chamaria de ensino, mas uma abordagem da odontologia à distância. Então, era uma forma como a gente tinha de mantermos próximos aos alunos e próximos entre nós. Então, nós tivemos essa experiência, fizemos aulas e cursos sobre metodologias ativas, metodologias no sistema EAD, tivemos plataformas, usamos as plataformas, foram muito importantes, evoluímos muito. Em 2 anos, acho que a gente conseguiu evoluir pedagogicamente 10 anos, né? É o que os próprios teóricos têm mostrado nos artigos. Então, de fato, nós, pedagogicamente, vivenciamos práticas pedagógicas interessantes que podem ser adotadas e são adotadas. Então, hoje, vou dar um exemplo da nossa radiologia. A radiologia, eu tenho o ensino presencial e eu tenho plataformas onde o aluno tem todo o conteúdo sendo abordado pedagogicamente e estrategicamente de modos diferentes. Então, isso é muito importante. Eu tenho como diversificar o aprendizado do aluno. Isso é muito bom. A gente hoje está falando com uma geração extremamente interligada à internet, ao mundo online, ao próprio EAD. Mas a odontologia, ela tem as suas especificidades. Ela tem características que a gente não pode negligenciar. E trabalhar esse conteúdo no EAD talvez seja negligenciar.
E como a senhora vê essa tentativa de implantação de quase a totalidade da matriz curricular sendo à distância? Eu tenho, alguns colegas costumam dizer que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tenho a certeza de que isso não vai adiante, porque é uma irresponsabilidade. Mas nós estamos num país de irresponsáveis, né? Alguns irresponsáveis, nem todos, né? Nós temos que acreditar e por isso é muito importante a gente fazer escolhas que sejam fundamentadas naquilo que a gente acredita, né? Então, eu acredito, Marcel, que a gente chegou a esse ponto por uma série de fatores que talvez até você aborde elas muito melhor do que eu. A gente chegou na proposta do EAD por talvez uma proposta muito mercantilista do ensino. Exato. Talvez você aborde isso melhor do que eu, porque eu sou, né, tenho talvez a abordagem do tema muito superficial, você tem muito mais profundo. Mas eu compreendo que irmos para o EAD com o curso de odontologia, eu diria até, Marcel, que 20% do curso de odontologia abordado de forma EAD, de forma de um ensino à distância, é possível, se bem trabalhado, 20% do curso. E aí a gente fala de questões pontuais, né? E você, da área, né, de saúde coletiva, sabe que muitos colegas têm falado sobre saúde coletiva EAD. Depois eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Eu tenho a minha como ex-coordenadora de curso, que fui professora atuante, né, e preocupada, tanto com o ensino como com a odontologia. Mas eu tenho ouvido alguns colegas sobre saúde coletiva, CEAD, e totalmente especializações, residências. Isso nos preocupa também. Eu tenho a minha opinião, queria ouvir a sua. Eu tenho uma opinião muito firme em relação a isso, né? Eu acho que o ensino à distância, melhor ainda, a educação à distância, nesse país que é imenso, ela deve ser utilizada. Mas, como você disse, para odontologia, para alguns cursos, sobretudo os cursos de área de saúde, ela tem que ser usada com critério. Mesmo na educação, de uma maneira geral, a gente não pode esquecer dos métodos de educação, né? Eu lembro a senhora que nós somos colegas do curso de metodologia do ensino superior. Quer dizer, nós não basta ser professor, nós vamos buscar aprender a ser professor. E aprendemos metodologias para poder ensinar adequadamente. De que adianta você se preparar, fazer dinâmicas de grupo, e aprender que isso é importante, que o aluno aprende com dinâmicas de grupo, olhando no olho a olho, você consegue transmitir aquela vontade para o paciente, para o aluno. Se você vai fazer uma coisa EAD, longe, frio, né, você não consegue transmitir, né? Por exemplo, eu ensino ética. Ética é uma disciplina que não precisaria existir. Ela é transversal na universidade. Né? E o que a gente vê? Um aluno, às vezes, passando com nota 10 na disciplina de ética e que não tem ética, é processado aqui no conselho. Não é? Mas o EAD dificulta mais isso, distancia mais ainda esse aluno da realidade. O professor consegue, no presencial, motivar muito mais, passar aquela coisa do sangue no olho, mostrar a importância de viver aquilo que ele está passando. Então, eu acho isso fundamental. Mas, na odontologia, especificamente na saúde coletiva, eu tenho minhas reservas, porque você não consegue ensinar um aluno a fazer um levantamento epidemiológico eu estive no curso de especialização que eu já coordenei em 35 municípios da Bahia fazendo um levantamento de cada saúde um bucal. foi diferente, né, Marcelo? Cada um foi diferente, né? Você fazer o levantamento, examinar as propostas, fazer educação em saúde, indo na periferia junto com o aluno de saúde coletiva, é muito diferente de você coordenar e falar, olha, você vai na periferia, vai fazer isso, vai entrar na casa de uma pessoa que não tem água filtrada, não tem televisão, não tem rádio, vai dizer isso. Como é que você aborda? É diferente. Então eu tenho minhas restrições. Marcel, eu tenho pensado também cada vez mais no sentido humanístico de estarmos juntos.
Um professor, ele não é mais simplesmente como você mesmo colocou. Eu vou aqui abordar o meu conteúdo. Não, ele agora é um curador. Ele tem sido, o professor, uma inspiração. Cada vez mais, nossos jovens precisam de inspiração. Na sua época, ela era John Lennon. Cabral, na minha época era Cabral. Hoje, nossos alunos precisam nos ver atuar. Precisam nos ter ao lado dele. Quantas vezes, e eu diria a vocês, só esse semestre, que começamos em março, eu dei abraços aos meus alunos. Porque são momentos de fragilidade que a gente está ali com o paciente, com o primeiro momento que ele faz o atendimento ao paciente, que ele tem um prazer em atender um paciente, mas que também tem um medo e um receio. E que tem um professor ao lado ali, que consegue passar para ele uma postura, uma tranquilidade. Isso não se ensina no EAD. E assim, eu estou falando de questões primordiais, básicas. Se a gente pensar apenas em conteúdo pedagógico, eu digo aos meus alunos todo dia, tudo que eu estou falando com vocês aqui na teórica, que a gente tem uma parte teórica, né? Todo curso tem, vocês vão encontrar às vezes até com a melhor abordagem na internet, no YouTube, outras aulas de outros professores, se até compreenderem outras línguas, em inglês, em francês, certamente a aula deles pode ser até mais didática do que as minhas. Mas eu digo a eles, a oportunização que a gente dá em estar no presencial é você trocar ideias. E trocar ideias de uma forma eloquente e com fio de pensamento. Né? Não é simplesmente você botar no chat, professora, a angulação vertical dessa incidência é isso? Professora, a restauração é tal assim? Não é isso. É um diálogo. É uma vivência, é você olhar para o aluno, é você sentir nele a carência de uma informação a mais ou a menos. É de você propiciar a ele esse lado humano de ser vivido, de estar ali sendo avaliado pelo paciente, né? De estar ali sendo apoiado pelo professor, sendo inspirado pelo professor, encontrando dificuldades em cada momento, mas encontrando soluções. E soluções que não estão lá escritas no artigo, no livro ou naquela aula teórica do professor francês. Exato. Elas são vividas a cada paciente. Um paciente que tem mais saliva, e aqui eu vou falar especificamente agora da odontologia, e me preocupa muito porque às vezes eu vejo que o aluno, pela própria condição que você falou, Marcel, vivemos num país tão grande, a Bahia é enorme, né? A Bahia é um país. A Bahia é um país. Então, para o aluno seria cômodo se ele fizesse todas as aulas no EAD, na casa dele, trabalhava de dia, de noite, vinha para casa, assistia aula. A gente viveu isso na pandemia, né? Mas você vê que chega um momento que você satura. Agora, é importante diferenciar bem um EAD no curso de graduação, de especialização, de um EAD de uma formação continuada. Né? Por exemplo, a formação continuada no SUS. O dentista está lá no município muito distante e você vai melhorar essa formação, essa capacitação do dentista. Então eu acho que esse tipo de ferramenta é válido dentro desse contexto. Agora, o que tem acontecido, e aí é bom a gente historiar um pouco para os colegas o momento do EAD. O EAD não é uma coisa agora nova. Muita gente tentou agora com o novo governo imprimir que, olha, o EAD veio na odontologia. Não veio agora. Sim. Desde 2016 já havia uma portaria colocando na grade curricular, já colocando que era até 20% do EAD, né? Do EAD. Isso já no governo lá de Michel Temer, até 20% no EAD. Em 2018, isso foi aumentado para até 40%, mas com exceção dos cursos de engenharia e da área da saúde. Em 2019, os cursos da área de saúde saíram e de engenharia saiu, ficou só com exceção de medicina. A única exceção de medicina. Então, nós percebemos que 2016 para agora, e a pandemia aí infelizmente serviu de desculpa, entre aspas, para que o EAD ganhasse força nessa proposta de quase totalidade do curso EAD na graduação, né? Ele veio aumentando as possibilidades. Então hoje há uma comissão, né? Qual é a realidade hoje? Há uma comissão
estipulada pelo MEC já no governo passado, que está estudando o EAD e é do Conselho Nacional de Educação, né? E essa comissão foi paralisada agora, até setembro. Sim. Então nós temos até setembro para mostrar que nós não queremos o EAD na graduação da odontologia. Porque em setembro essa comissão vai se pronunciar, né? E até então as escolas estavam liberadas para fazer curso EAD. Né? O Conselho Federal de Odontologia, graças a Deus, ela se pronunciou contra essa proposta do ensino. A Abeno também. A Abeno fortemente também. Exatamente. Teve uma reunião há pouquíssimo tempo, uns 15 dias atrás, em Brasília, no Fórum Nacional contra a EAD na graduação de odontologia, e várias entidades da odontologia se posicionaram, várias faculdades no Brasil se posicionaram fortemente contra o EAD na graduação. Então a gente percebe que vem vindo uma tentativa gradual de aumentar esse percentual de EAD na graduação de odontologia. E isso não é por acaso, né? Isso se deve basicamente para aumentar o lucro, a tentativa de aumentar o lucro de algumas faculdades privadas inescrupulosas. Aí eu vou dizer, né? Permite dizer que assim, eu classifico as faculdades em relação a isso a 4 tipos. Né? Nós temos as faculdades públicas, nós temos as faculdades privadas que se interessam muito por um ensino adequado. Nós temos exemplos disso aqui, por exemplo, na Bahia. Só para ficar um exemplo, na Bahia nós temos a Baiana, nós temos a São Leopoldo Mandic em nível nacional, vou dar um exemplo em nível nacional. Que se interessam muito no aprendizado do aluno, que prezam pelo seu nome enquanto instituição. Que tem, inclusive, uma tradição. Tem uma tradição. Já estão há anos. Nós temos as instituições privadas que querem o lucro e, querendo o lucro, entendem que precisam dar uma boa formação e o aluno sai bem formado. E nós temos as faculdades privadas que não estão interessadas em formação alguma, estão interessadas somente no lucro. E essas que se interessam em colocar seus ativos na bolsa. Eles podem ter milhares de alunos estudando pelo EAD, eles não estão interessados na formação. Não estão interessados na saúde bucal da população, a saúde bucal que vai ser ofertada. Eles estão interessados nos lucros. E a estratégia é aumentar o número de alunos, e com EAD se consegue isso. Diminuir o ticket médio de cobrança, né? Um valor de um curso que custava R$ 1.500 passa a custar R$ 300, fica muito mais acessível, mas eles não se interessam em ter um valor muito alto, porque eles vendem, eles lucram com a bolsa. Né? Então virou uma grande jogatina. Sim. E existem hoje no Brasil vários grupos que dominam, né? Que não dominam não, mas que estão se inserindo na educação de uma maneira muito forte, né? E o MEC não tem essa força toda para se contrapor a isso. Por isso que o momento se faz assim, um momento de luta. E de luta, Marcel, e eu penso que de luta de todos. Porque às vezes eu ouço dos meus colegas falando assim, mas isso é para quem vai entrar no mercado, e é alguém que vai entrar no mercado, digamos assim, menos formado. Não. Ele é quem vai entrar no mercado, que vai jogar o nosso valor da odontologia. E eu estou falando de valor, gente, valor enquanto profissão. Não estou nem falando monetário, não sou de discutir sobre isso. Mas assim, é o valor enquanto profissão. A gente vai reduzir isso. A gente vai começar a ter sérios problemas sobre isso. Então, o EAD, ele é para quem está atuando hoje na odontologia. Ele é um problema para quem está atuando hoje na odontologia. Porque daqui a 4 anos esse nosso aluno estará lá. Ele é um problema também para mestres e doutores. Como o professor Marcel colocou, muitas universidades simplesmente achatam o seu quadro de docentes com o EAD. E houve um esforço nacional enorme para a formação de um contingente, né, robusto de mestres e doutores no país. Exatamente. Né, justamente para dar uma boa formação para esses estudantes. Houve um esforço, houve um gasto de dinheiro enorme na formação dessas pessoas, né? E há um mercado para isso, eu não estou criticando, eu acho que há um mercado, mas o que tem sido feito também com o EAD é isso, você vai gravar uma aula, vai deixar lá,
Sua aula maravilhosa, linda, você passou horas ali, e daí, ó, aquela aula vai ser jogada para todos os alunos ao longo de todos os semestres. Então, isso precisa ser pensado. E aí vem a questão também, vamos falar aqui, não é o caso do CRO, mas do próprio sindicato, de estar preocupado com isso. A nossa classe, ela vai ser desvalorizada. Então, isso é uma preocupação de todos. A minha fala foi nesse sentido, assim, de que é uma preocupação de todos. Não só de nós, professores, que estamos vivendo isso no dia a dia, não só do conselho, que é quem milita sobre isso, de quem fala da valorização e da ética da odontologia junto à nossa classe, mas também de todos nós, que estamos lá fazendo uma restauração, que estamos fazendo a extração no posto de saúde ou no meu consultório particular. Este é um problema que envolve todos nós e a população. E eu tenho uma pergunta aqui pra gente, de Giovanni Bonfim. Como os conselhos têm... Aliás, pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, no WhatsApp da comunicação, porque ele está selecionando e mandando para a gente. 99709-6676. 99709-6676, com o código 71, tá? Giovanni Bonfim, nosso colega Gel. Grande abraço, Gel. Como os conselhos têm se posicionado frente ao avanço e na tentativa de incorporar o ensino EAD na odontologia? Se na medicina não está autorizado o ensino EAD na graduação, por que na odontologia querem passar a qualquer custo? A quem interessa que essa modalidade seja implementada de forma permanente? As faculdades desejam implantar o EAD em tudo, só que na medicina eles não têm força suficiente para isso. O lobby médico é muito grande no Congresso Nacional. Infelizmente, nós não temos essa força toda. Repare que nós não temos na Bahia, por exemplo, nenhum deputado, nem federal, nem estadual, dentista. No Congresso há vários médicos e isso, o lobby é muito forte, eles não conseguem implementar. Repare que na última portaria, com exceção da medicina, né? Os conselhos têm posicionado muito fortemente. O Conselho Federal se posicionou muito fortemente contra. Todos os 27 conselhos estaduais de odontologia se posicionaram contra. As entidades se posicionaram contra ao ensino, esse tipo de ensino. Agora, por que há essa tentativa? Para aumentar o lucro. Né? Para aumentar o lucro. Então, quem comanda os caminhos da educação no Brasil é o Ministério da Educação, mas tem o Conselho Nacional de Educação. Para abrir uma faculdade, pouca gente sabe disso, mas não é só o Ministério da Educação que decide se vai abrir ou não. É o Conselho Nacional de Educação, que tem vários membros da comunidade das faculdades privadas, e o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, ele exige que se prove que há uma necessidade social de abrir novas faculdades, não é? Nós temos hoje mais de 600 faculdades abertas no Brasil, né? A tentativa desses inescrupulosos é aumentar a quantidade de cursos abertos e aumentar o número de alunos, menosprezando essa verificação da necessidade social da implantação do curso, né? Gel, acho que está por aí. Nós somos contra. Resumindo sua pergunta, Gel. Nós somos contra. E eu acho que você respondeu também quando ele pergunta, Marcel, a quem interessa. Né? A gente sabe que interessa um poder de mercado muito forte e que, infelizmente, a educação tem sido abraçada, digamos assim. Né? Enquanto assim, a gente tem visto mercado e farmácia, a gente chega a brincar, né? Quando você vê alguma casa fechar, algum prédio fechar, você vai falar, vai abrir um mercado ou uma farmácia. Daqui a pouco a gente está falando sobre faculdade. Exatamente. Então, assim, fechou um prédio, fechou o seu vizinho, a casa do seu vizinho fechou, ou, enfim, o vizinho vendeu, certamente vai abrir uma faculdade. Então, a educação não é isso. E aí eu lembro, e Marcel vai gostar dessa lembrança, um pouco de Paulo Freire, né? Paulo Freire já trazia para a gente que a educar é exatamente o vivenciar. Então, eu preciso vivenciar o que eu estou disposto a aprender, o que eu estou disposto a divulgar. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Apenas estarmos dialogando à distância sobre a odontologia não resolve. Não resolve. Eu quero lembrar que nós não estamos sozinhos nessa tentativa aí inescrupulosa do ensino quase de totalidade EAD. Essa tentativa e essa comissão está estudando o EAD na odontologia, na psicologia, na enfermagem,
no direito, na medicina veterinária, enfim. Né? A gente está brigando aqui na odontologia, mas as outras profissões também estão brigando, porque é uma tentativa, né? Imagina você chegar num hospital e ser atendido por uma enfermeira que aprendeu a pegar uma veia à distância. É o fim, né? É o fim, estamos no fim. Então a gente precisa se posicionar. Tem uma pergunta aqui de Ricardo Silva. Abraço forte, Ricardo. Ricardo pede para falar que essa situação começou no governo, mais fortemente aqui no governo Bolsonaro, né? Porque a irmã do Paulo Guedes representava. É verdade. Nós tínhamos uma força, um lobby muito grande a favor desse ensino privado, porque a irmã do Paulo Guedes era a presidente da Associação Nacional das Faculdades Privadas. Quero frisar aqui que eu não tenho absolutamente nada contra a faculdade privada. Pelo contrário, eu comecei enumerando que existem aquelas faculdades privadas de excelência, sim, inclusive. Né? Eu sou contra aquelas faculdades privadas que são inescrupulosas e querem o lucro de qualquer forma. Essas querem implantar um EAD na totalidade. Então, precisa lembrar que exatamente no governo passado, a irmã do ministro mais forte do governo comandava essa necessidade do EAD à distância. Então, tudo que a gente está fazendo agora, mas eu quero registrar que não começou agora, começou desde ali do passado. Sim. Isso veio vindo e mais fortemente no governo passado. Né? E agora a tentativa de todos da gente barrar isso, né, contra essas pessoas poderosas. Inclusive, essa senhora faz parte hoje do Conselho Nacional de Educação. Continua porque lá. A última canetada ali do Bolsonaro foi colocá-la no Conselho Nacional de Educação. Como membro do Conselho. Como membro do Conselho. Marcel, é importante também que a gente diga o seguinte, Marcel colocou também, não é que nós sejamos contra o ensino à distância, mas o ensino, a totalidade do ensino, principalmente da odontologia. E vale frisar que, por exemplo, nós dois trabalhamos durante a pandemia com metodologias ativas, com metodologias à distância. A gente acredita nessa modalidade, mas essa modalidade é usada com parcimônia, usada em casos, né, onde ela de fato tem efetividade. Eu vou citar aqui agora um exemplo, o Marcel falou a questão da veia na enfermagem, mas vamos trazer para a odontologia. A gente sabe que a robótica, e enfim, todos sabem como eu sou ligada à tecnologia dentro da odontologia, a robótica vem aí fortemente. Então a gente tem a robótica para endodontia, a gente tem a robótica para implante. Agora no último no IDS lá da Alemanha, a gente viu o tratamento endodôntico por robótica, o tratamento, instalação por implante, tudo guiado pela tomografia. Fantástico, gente. A gente aumenta a precisão, sabe? Eu vejo isso com excelentes olhos. Mas a máquina não trabalhará sozinha. Nós precisaremos e continuaremos atuando sobre ela. Porque na hora que a saliva entrar do paciente, a máquina não vai poder tomar a decisão. Quem vai tomar a decisão é exatamente o profissional. E por isso eu preciso saber como fazer lá neste momento. Na hora que eu estiver instalando o implante e a minha paciente começar a acusar dor, eu vou precisar atuar sobre isso. A robótica, ela vem como uma ferramenta para aumentar a precisão. E eu terei que trabalhar com ela. Nós trabalharemos com ela muito em breve. Mas continuaremos, sim, né, tendo o papel fundamental, que é o papel de estar ao lado de um ser humano, que é o paciente. Então, eu preciso compreendê-lo, interagir com ele e saber como melhor conduzir as coisas. Então, assim, a metodologia à distância, ela existe, ela é excelente e eu espero que a gente evolua cada vez mais. Mas eu não posso limitar a odontologia, é limitar a odontologia. É um aprendizado. Tem uma pergunta interessante aqui de Daniele Tenório, bem interessante. Como serão as aulas práticas no ensino de odontologia EAD? É uma pergunta já em termos de revolta, né? Como serão essas aulas práticas EAD? Pois imagina, né? A gente fazendo o canal à distância do paciente, Marcel. Eu realmente não concebo. E olhe que a robótica ela vem um pouco nessa linha também. Mas nós não temos todas as ferramentas ainda necessárias, nem para atuação clínica à distância, volto a dizer, nem para atuação clínica à distância, muito menos para o ensino à distância dessas particularidades. Vamos ser bem racionais. Anestesiar um manequim é diferente de anestesiar um paciente. Muito. Suturar um manequim é diferente de suturar um paciente.
né? O pessoal da prótese aí vai lembrar disso. A gente faz a parte de prótese no manequim. Quando a gente vai para o paciente, é outra realidade. Num semestre, a gente faz, sei lá, 5 casos, 10 casos de prótese fixa no manequim. Quando você vai para a boca do paciente, às vezes você passa um semestre inteiro com um aluno, com um paciente. Então, o ensino à odontologia, ele tem a complexidade e a riqueza. Trabalhar com o paciente é uma riqueza. Então, eu estou aprendendo ali desde o lidar psicológico com ele, a minha postura com o meu paciente, a confiança que eu ganho do paciente. O que adianta ter nas DCNs, né, nas diretrizes curriculares, todo um capítulo sobre humanização, se a gente está longe do aluno? Né? Como é que eu vou ensinar o aluno a ter uma visão mais humanística daquela pessoa que ele está atendendo se eu estou longe desse paciente, se eu estou longe desse contato? Né? É muito difícil isso. Pois é. Eu vou emendar com uma pergunta aqui de Tiago Silva. Um abraço, Tiago. Acho que é para mim. Caso exista a possibilidade do ensino ser autorizado na modalidade EAD, o exame de proficiência será implementado de forma mais precoce? Olha, Tiago, nós fizemos uma reunião segunda-feira de manhã com os coordenadores de graduação das faculdades. Foi muito positivo. O CROBA organizou um encontro com muitos coordenadores de graduação em odontologia. E um dos temas foi esse, o exame de proficiência, que a gente está lutando para que venha. Né? Já que a gente não está conseguindo esse controle total do número de aberturas de faculdade, como a professora Ieda disse, aí, a gente tem medo de sair da casa da gente e ter virado uma faculdade, a gente quer fazer um controle como existe no direito, como existe na contabilidade, para que o registro seja dado somente a quem passar nesse exame. Aí as faculdades vão, né, seguramente se esforçar melhor para fornecer. Porque eu ouvi uma coisa muito interessante numa reunião dessa de EAD outro dia, dizendo assim, você não está conseguindo aprender nem presencial, quanto mais à distância. Sim. E vale para alguns professores. Você não está conseguindo ensinar nem presencial, quanto mais à distância, que precisam de técnicas muito mais elaboradas, porque não é fácil para você manter a atenção desses alunos assim vivamente por muito tempo, né? Então, também aqui de Bia Pieta, Bia de Feira de Santana, um beijo grande. Quero mandar também um grande abraço para todos os nossos conselheiros que estão nos assistindo, para o Dr. Tamar, nosso secretário-geral, que está assistindo também nossa conversa aqui no Pod Croba. E parabenizar, a Vitória da Conquista foi um sucesso, Vitória né, da Conquista foi um sucesso, a jornada em Vitória. Ficou bem bacana. E um abraço para os nossos delegados, que estão na Bahia toda aqui nos assistindo, eu sei que estão vários deles nos assistindo. Mas Bia Pietá de Feira de Santana, né? Quais as implicações para quem já tem curso de especialização na modalidade EAD em andamento? Eu quero lembrar que o Conselho Federal não registra cursos, especialidades à distância, na modalidade à distância. É uma decisão do Conselho Federal que não registra os cursos. A pessoa faz um curso EAD à distância, mas ele não consegue registrar como especialidade aqui não, entendeu? Eu acho que sempre informação, eu mesmo fiz vários cursos do ENAP, da Escola Nacional... me fugiu o nome, Escola Nacional de Serviço Público. Sim. Fiz vários cursos à distância, veio somar, me enriquecer os meus conhecimentos. Mas na odontologia, a gente só consegue registrar os cursos se for presencial aqui, certo? O Alex Furukawa, também do Grupo Mobiliza e do Classificados Odonto. Abração, Alex. O CFO não pode agir junto ao MEC para barrar esse tipo de ensino? Está tentando fortemente. Está tentando fortemente, já abriu algumas ações contra o MEC, mesmo não sendo atividade do CFO. Né? O CFO sempre hesitou de fazer esse tipo de coisa porque não é sua função. Né? Mas a coisa está tão gritante, tão catastrófica do que se avizinha aí, que o Conselho Federal entrou nessa briga também. E está entrando fortemente aí. Ele participa dessa comissão também, mas até o ano passado ele participava dessa comissão que tem até setembro para dar a decisão, né, que foi adiada, mas era praticamente um voto vencido. Só tinha pessoas ali do MEC que eram a favor de implantar essas totalidades. Que já entraram, na verdade, para organizar. Para organizar o EAD. É importante que a gente diga isso.
Agora, Marcelo, Alex fala, um abraço também, Alex. Alex fala sobre se o conselho não pode fazer. Gente, sinceramente, aí vem eu com o meu otimismo, cada um de nós pode fazer. Estar aqui agora, nesse momento, nesse podcast, é nos manifestar, né, sobre a nossa preocupação. Então, todos nós estamos hoje nas redes sociais. É o momento da gente se pronunciar, né? É o momento da gente focar exatamente e dizer o quanto a odontologia ela é uma atividade presencial, ela é um ensino presencial, ela é um crescimento presencial. Volto a dizer, a tecnologia é o nosso dia a dia, seja no ensino, seja na prática da odontologia. Mas ela não pode limitar o básico, o saber básico, que é lá a graduação. É como o Marcel falou, assim, uma pós-graduação, a gente tem um outro nível de comprometimento. A gente tem um outro nível até de busca do próprio profissional. Eu estou aqui porque eu quero me aprimorar, por exemplo, falar novamente da radiologia, eu quero aprender a ler uma tomografia, eu quero aprender a interpretar uma tomografia. Eu estou ali motivado e incentivado o tempo todo por algo maior, que é a minha vivência clínica, que eu estou no consultório. É diferente de uma graduação. É diferente de uma graduação onde você está formando um profissional. Onde você está dando a ele a ética, a postura de profissional, a própria serenidade e seriedade de conduzir os casos. Então, aqui, vejam aqui que há poucos momentos eu e o professor Marcel falamos sobre habilidades técnicas. Poucos momentos, porque a gente poderia estar discutindo isso aqui também. A mão do aluno para ele ganhar, a gente falou sobre a sutura, falou sobre a anestesia, mas a gente está falando que é muito mais que isso. É muito mais que isso. Né? Então, a odontologia, ela de fato, ela requer um domínio e um aprendizado todo baseado no presencial. Claro, e lembrando que nós somos reconhecidos como excelentes dentistas no mundo todo. O brasileiro é reconhecido como excelente dentista porque ele tem a possibilidade de, desde cedo, atuar com os pacientes, né? Isso é muito difícil. Na Europa, por exemplo, você só vai pegar paciente no final do curso. Então ele não desenvolve essa mão, né? Essa habilidade manual tão necessária. E vamos falar bem do SUS de novo, né? Graças ao SUS também um aluno consegue pegar muito cedo o paciente. E não estou falando isso, gente, para fazer procedimentos invasivos, não. A gente tem estágios no SUS, a gente tem idas à comunidade, né, para fazer, como o Marcel colocou aqui, levantamentos epidemiológicos, tudo isso já colocando o aluno frente a situações onde eu preciso tomar decisões naquela hora. Né? Então, eu não estou fazendo um PBL, eu não estou fazendo estudo de casos, né? Ali todo fundamentado, todo certinho. Eu estou indo a campo onde tudo pode acontecer e onde tudo eu posso resolver ou não, né? Então, tudo isso é fundamental para se vivenciar. E aí vamos valorizar o SUS novamente. Claro que as universidades particulares, elas nos acompanharam nesse ritmo, né, Marcel? E tentam levar o aluno a um atendimento a paciente mais cedo. Isso é muito bom. As universidades que a gente conhece particulares fazem isso, e isso faz com que o aluno, de fato, cresça mais rápido nesse atendimento. E, de fato, gente, a odontologia do Brasil é a melhor do mundo, né? Pelo amor de Deus. Deus me livre de fofoca, mas é a melhor do mundo. Sim, mas aí eu vou chamar a atenção para o seguinte. Nós temos, assim como na medicina e como várias áreas no Brasil, nós convivemos com o melhor e com o pior no mesmo país. Na Europa, nos Estados Unidos, há uma média. Aqui nós temos a melhor odontologia do mundo convivendo com a pior odontologia do mundo. É do mesmo modo que nós temos a melhor medicina do mundo convivendo com a pior medicina do mundo. Né? E nós, sendo um país campeões proporcionalmente pela população de número de faculdades, eu acho que não leva essa média para cima. Né? Esse número excessivo de formandos sem maiores critérios. Olha, eu estive... no início da pandemia, numa faculdade no interior, que os alunos, não é função do CROBA, mas os alunos estavam tão desesperados que eu e o professor Werner Bucher fomos até a faculdade no interior, nos reunimos com a coordenação, os alunos estavam sendo colocados para assistir aulas online, junto com outros alunos do mesmo grupo da faculdade em Minas Gerais, numa desorganização, quer dizer, alunos
sem os conhecimentos prévios necessários do aprendizado, já assistindo aulas mais na frente, sem ter aquele conhecimento necessário para poder assistir aquela outra aula. E os alunos desesperados. Nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal com os alunos, mesmo não sendo função do CROB, aí eu comecei a perceber, né, como tem gente utilizando uma ferramenta que poderia ser muito benéfica, e em alguns casos, né? Como o Bia está falando aí, no curso dela, que tem formação que pode ser muito útil para ela, mas como tem gente usando inadequadamente uma ferramenta que veio para ajudar. Né? E por isso a gente precisa ficar atento. Aquilo que eu estava falando assim, para o aluno pode parecer bom porque ele é do interior, porque isso, por aquilo, mas não esqueça que você tem a necessidade de uma prática muito grande, muito intensa. O paciente vai lhe cobrar isso. Claro, a sociedade vai lhe cobrar Carla isso. está perguntando, Carla Ferreira, um beijão, Carla. Qual o impacto futuro para a saúde bucal da população? E qual tipo de profissional vamos formar? Imagina, né? Imagina, né? Como é que você vai formar? Porque a gente não pode esquecer que a gente forma um profissional para servir a população, né? A gente não forma esse profissional para si mesmo. A gente forma com um objetivo, para que a população tenha um bom atendimento. Que bom atendimento essa população terá? Pois é. Né? Que postura terá esse profissional, né, frente à população, que ali espera daquele profissional que passou 5 anos numa faculdade, espera uma postura. E dificilmente esse colega vai ter. Marcel, você puxou um assunto, eu queria voltar um pouquinho, que é a questão das faculdades. O CROB exerce um trabalho dentro das universidades, né? Queria que você explicasse isso, sim, que tá até ali, eu também gostaria de Um dos saber temas mais. aqui, fiscalização nos cursos. Exato. A gente colocou esse tema porque, na realidade, as pessoas ficam, né? Porque o CROB, porque o Conselho Federal deixa abrir tantas faculdades. Isso não é com o Conselho Federal. O Conselho Federal está lutando para que não aconteça, para que não aumente, para que seja respeitada essa visão social da necessidade de implantação quando há uma razão para que se abra uma faculdade. Mas os conselhos, eles cuidam do registro do diploma para frente, né? Então, os registros de diplomas de graduação e de especializações é função do conselho. E fiscalizar a ética profissional, para separarmos os bons dos maus profissionais, daquele que não exerce uma boa odontologia, né? Para fornecer uma saúde bucal adequada à população. Mas então, qual é o papel da fiscalização dos cursos? Nós fiscalizamos as clínicas. Sim. Todo mundo que dá um atendimento, todas as escolas que dão um atendimento à população são fiscalizadas. Elas têm que se registrar aqui no conselho. Filantrópicas, Entidades tudo, filantrópicas, né, tudo. Cursos de pós-graduação. Se tiver clínica de atendimento à população, tem que se registrar no conselho. E aí nós vamos, dentro dos nossos limites, né, de atuação, nós vamos atuar junto a essas clínicas. Nós não podemos ver a qualidade do ensino, nós não podemos ver outras coisas que são do MEC. O MEC não está fazendo o seu papel. O MEC tem uma avaliação das faculdades, por exemplo, essas faculdades que tiram nota baixíssima na prova final, que é o ENAD, né? ENAD não, o ENAD. O ENAD. É. As faculdades que tiram nota 1, 2, elas tinham que ser fechadas. Sim. O MEC tinha que ter a coragem de fechar essas faculdades. Ele não pode deixar as faculdades, eles dão uma chance, vão. E a observação é muito, muito frágil, muito superficial. Inclusive, eu faço uma crítica ferrenha às fiscalizações, às observações para o credenciamento de novas faculdades. São instrumentos frágeis. Hoje, qualquer faculdade que monta um ambulatório bonitinho está abrindo, o curso é reconhecido. Né? Não tem uma verificação mais profunda daquela faculdade. Então, assim, o MEC deixa a desejar em relação à fiscalização não vou dizer só da odontologia, não, da educação no Brasil. Da educação. O MEC não está fazendo o seu papel há muito tempo. Não é de agora, não. Há muito tempo. Há muito tempo a educação tem sido sucateada. Eu tenho discutido sobre isso. Eu penso que as instâncias superiores, mas aí também entra a sociedade, o quanto a sociedade se preocupa realmente com a educação, gente. Quanto a gente está se preocupando com a educação. E eu estou falando isso da educação de base. Agora tá havendo essa mudança do currículo para o ensino médio, Marcel. Realmente eu fico zonza de ver quanta coisa a gente está passando sem discutir. Sem discutir. E aí vem o EAD. Vai passar do mesmo jeito se a gente não se manifestar.
vai simplesmente passar, gente. E a gente está achando que é para daqui a 5, 6 anos. Não é. É o que eu falei para vocês, assim, ó, é para quem está no consultório agora. Essa realidade do EAD, ela influencia diretamente nisso, no que a gente está fazendo agora. Vocês estão percebendo que se a gente vai para o EAD, o curso fica mais barato? Porque o professor, né, faz todas as aulas, já fica lá pronto, fica uma biblioteca de aulas, e a gente já sabe que tem alguns lugares que já estão assim, vira uma biblioteca de aulas, isso sucateia, isso desatualiza a própria odontologia. Veja como a gente está sendo realmente criminoso até ao deixar que este ensino caia ao ralo abaixo. E eu fico pensando também o seguinte, uma coisa que dá tão certo, não é que a gente está sendo errado, porque a gente tem faculdades com ENAD 5, e aí a gente vai passar para EAD? O formato funciona, o formato dá certo, ele precisa ser aprimorado, melhorado, ter as novas tecnologias a nosso favor. É uma associação. Eu costumo dizer que não é o I. A gente agora, que não é o OU, presencial ou EAD, é o I. A gente tem que usar tudo a favor e em benefício da educação do nosso aluno, do nosso profissional. Ana Paula Souza, vocês acreditam que as intercorrências existentes hoje na odontologia já é uma consequência das aulas à distância? Eu acho que precoce a gente falar de aulas à distância. Tempo da pandemia, né? Da pandemia. Pode ser. Se a gente pensar que a gente tem um ano que a gente saiu da pandemia, fizemos um ano agora, em março, que a gente saiu da pandemia, né? Mais ou menos. Acho ainda cedo a gente falar sobre isso, né? Nossos alunos se formaram na pandemia, no último ano, a gente lembra disso, né, Marcelo? Lembra que a gente lutou muito para esses meninos se formarem. Fizemos realmente, assim, a alma e coração para que esses meninos concluíssem a graduação. Ainda acho cedo, acho precoce a gente falar sobre isso. Ieda, mas a quantidade de universidades me preocupa. Eu conheci as intercorrências, alunos, entendeu? Que vieram se registrar aqui no conselho, que se formaram tendo feito 2 restaurações. Nenhum canal. Ai, senhor, eu não gostaria de ter ouvido isso. 2 restaurações no curso todo. Se formaram na pandemia, claro. Esses alunos, né, estão desesperados, correndo atrás de melhorar a sua formação. É verdade, né? Não é culpa deles, eles enfrentaram um momento como todo mundo enfrentou ali na pandemia, mas eu acho que nesse caso sim, foi culpa da EAD. Foi circunstancial, né? Nesse caso nem todos, foi o que a gente podia oferecer e possivelmente essa faculdade ofereceu só isso, não ofereceu aulas de reforço, não correu atrás, né? Porque devia ter corrido atrás para reforçar esses alunos que se formaram nessas últimas turmas, né? Eu tenho também aqui uma de Dr. Tamar, nosso secretário aqui do Conselho. Abraço forte, Dr. Tamar, muito atuante aqui no Conselho de Odontologia. Ele está lembrando que na reunião do Conselho Federal de Odontologia, que houve agora semana passada, aliás, neste final de semana, em Fortaleza, o Conselho Federal de Odontologia começou um abaixo-assinado para que as instituições de ensino assinem e aumentem a adesão contra o EAD na odontologia. Olha aí, né? Olha como a gente pode participar. Lá em Brasília, né? a UFBA, a UFES, né? Professora Carla, nossa coordenadora do colegiado, professora Miriam, coordenadora do colegiado da UFES, foram das primeiras a assinar o abaixo-assinado feito lá nesse fórum. Nós vamos fazer aqui dia 19 às 10 horas da manhã, estamos chamando as entidades de odontologia, né, a ABO, a ABO, a BOzinha, que é a Associação de Pediatria, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, para virem assinar um documento no nosso fórum estadual contra o ensino à distância na graduação. Então nós vamos fazer dia 19 às 10 horas da manhã aqui. Quem fizer parte dessas entidades, por favor, venha assinar o documento, venha se pronunciar. E olha como a gente pode se pronunciar, Marcelo. É isso aí. Eu acho que quando a gente, por exemplo, quando o conselho posta algo assim, eu vi essa postagem de Carla e de Miriam lá, a gente precisa ir lá e aplaudir. E dizer, olha, é isso mesmo, né? A odontologia não quer sua formação integral EAD. Nós não queremos a formação integral EAD porque não acreditamos neste formato de sucesso. Não é simplesmente porque a gente não quer. A gente não acredita nesse formato de sucesso. Quem vive a odontologia sabe que somos muito mais ricos do que, né, o ensino à distância pode trazer para a gente. Doutora Tassiana, nossa conselheira de Paulo Afonso. Os demais conselhos federais na área de saúde estão unidos ao CFO contra a graduação EAD?
como o Conselho Nacional de Saúde poderia sensibilizar o MEC na abertura dessa modalidade de curso, uma vez que alguns cursos semipresenciais já estão em funcionamento em fisioterapia, por exemplo? Você já tem curso em algumas profissões 100% EAD. Já foi autorizado pelo MEC. Né? O MEC tem a irresponsabilidade de já ter autorizado curso 100% EAD em algumas especialidades de odontologia. Por exemplo, você pode fazer um curso de implante 100% EAD sem tocar no paciente, com registro pelo MEC. Só que essa especialidade não é registrada no conselho. Então você pode fazer, guarde para você não pode anunciar, né? Porque de que vale uma especialidade de implante 100% EAD que você não tocou num paciente? Mas existe. Para aí você ver o pensamento do MEC. Né? O MEC quer o número de especialistas, que o Brasil tenha não sei quantos milhões de especialistas, milhões de mestres, milhões de doutores, mas eu acho que não está se preocupando muito com a qualidade desses especialistas. Né? Teve alguém que perguntou para a gente, Marcel, como é que seriam essas práticas, né, no EAD? Eu sei desses cursos e assim, você recebe o modelo para operar em casa e devolve. Pensem aí, você recebe um modelo, um biomodelo impresso, você faz a cirurgia em casa com seu motor e tal, instala o implante e devolve para ser avaliado pelo professor se a sua técnica estava correta ou não. Absurdo. Chega a ser cômico, hilário, né? Se não fosse trágico. Mas, né? Tassiana, os conselhos dessas profissões todas estão fortes, firmes nessa briga. Né? O Conselho de Odontologia decidiu não esperar os outros conselhos que estão também brigando, porque achou que a gente precisava de uma ação mais forte, que inclusive que servisse para unir todas as entidades odontológicas. E isso tem acontecido. Né? Foi um tema que conseguiu unir todas as entidades odontológicas contra esse tipo de posicionamento. Inclusive, faculdades privadas sérias se posicionaram contra o ensino à distância nessa modalidade aí, com quase a totalidade à distância. Tá? Então, a gente tem o apoio dos conselhos, do CFO, da ABENO, que nos representa, né, que é a Associação Brasileira de Ensino Nacional de Odontologia, e o apoio, eu tenho certeza, que dos colegas. Acho que é isso que a gente precisa. Adma Cury, de Teixeira de Freitas, né, Adma? Nossa delegada também. O ensino está sendo considerado um comércio e não necessariamente um meio de compartilhar conhecimento. Né? Aí que o EAD ganha força. Né? E é verdade, Adma. O ensino nessa visão, né, comercial é tudo que a gente abomina, né? Inclusive na área da saúde. Nós que temos essa vertente educação e saúde, é tudo que a gente abomina. Temos né? essa maior sensibilidade, né, Marcel? Exato. Eu acho que o profissional de educação, ainda da saúde, tem uma maior sensibilidade, uma visão diferenciada do que a educação realmente. Exato. Bom, pessoal, eu acho que vamos ficando por aqui. Professora Ieda, faça muito, mas professora Ieda, é um prazer recebê-la como sempre. Por favor, faça suas considerações finais aí. Ai, gente, é dizer o quanto nós sentimos, né, Marcel? Uma felicidade em falar da odontologia. Valorizar a nossa profissão, valorizar um conselho que nos representa, é nos tornar cada vez mais fortes, né? E mais felizes. Felizes em termos profissionais com essa categoria, com esse nível de valorização. Então, vamos acreditar na odontologia de qualidade, na odontologia ética, porque isso nos representa. É isso que vamos deixar, né, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para os nossos alunos, para os nossos colegas. É fazer bem feito. Então, vamos fazer uma odontologia bem feita, né? Não vamos dizer que estamos fazendo de brincadeira, não, porque não é brincadeira isso. Sim, um profissional bem formado, bem remunerado, consegue fornecer uma saúde bucal para a população de qualidade. Né? Isso é essencial. Boa formação, boa remuneração para esse profissional. Ontem foi assinado a Política Nacional de Saúde Bucal. O Brasil Sorridente, que era um programa de governo, virou agora, com muita luta, e a gente parabeniza o governo federal pela assinatura, virou lei, né, uma política de implantação de saúde bucal. A gente só ganha com isso. Né? A odontologia ganha com isso. O governo está apoiando fortemente, novamente, a odontologia. Agora é preciso vir atrelado
a boa remuneração. A qualidade e boa remuneração desses profissionais que compõem esse sistema de saúde. Quero dizer que é um prazer estar aqui recebendo a professora Ieda no nosso Pod Croba, que funciona de 15 em 15 dias. Agradecer a Fernanda aqui que está com a gente, nosso pessoal aqui do áudio e da imagem também. E a todos vocês, ouvintes, que estão conosco nessa luta, nessa trincheira, né? A gente fazendo força aqui para que as coisas melhorem sempre. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite.